Nós vamos começar hoje uma série de mensagens baseada no tema A Tua Graça Me Basta. Peço que coloque o banner, por favor. Nós vamos começar essa série para trazer uma reflexão sobre sofrimento, o propósito do sofrimento, a missão do sofrimento na vida do cristão e por que o sofrimento está no mundo. Infelizmente, há muitas pessoas, por não terem uma visão bíblica da queda do homem e também dos propósitos de Deus, há pessoas que, diante de um obstáculo, diante de uma dor, diante de algo simples, simplesmente abandonam a sua fé, abandonam a igreja, abandonam a caminhada, porque uma dor, uma decepção, um sofrimento atingiu a sua vida. Nós vamos caminhar em 2 Coríntios, baseado na carta do apóstolo Paulo, ao qual, diante de um grande desafio, e relatando o sofrimento que ele passou, prisões, apedrejamentos, tortura, ele caminhou em direção a Cristo e em nenhum momento ele desistiu da sua caminhada e parou a sua missão. Essa carta vai nos incomodar, essa carta vai abrir a nossa mente, essas mensagens vão despertar um entendimento de amadurecimento sobre a vida cristã, que ela não é um mar de flores, que ela não é repleta de sucesso, há dores, há sofrimento na caminhada, e tudo isso o Evangelho já nos ensina. E agora nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente a carta de 2 Coríntios, vai abrir a nossa mente para isso. O que nós queremos é trazer à igreja. O primeiro, o amadurecimento. Segundo, a resistência diante da dor. Porque a dor, ela pode se instalar, mas não quer dizer que ela vai se perpetuar. Ela pode ser uma fase, ela pode ser um momento. Mas o que Paulo vai dizer para nós é que a dor e o sofrimento e a tribulação, ela vai trazer para nós crescimento. E é exatamente os crentes maduros, os crentes que vivem uma vida cristã autêntica, não fantasiosa, não mediante as superstições, ele entende o que é sofrimento, ele sabe o que é dor, mas ele sabe também que existe um Deus que está à frente de todas as coisas, que ouve a sua oração e que traz socorro e alívio diante da angústia. E nós vamos caminhar nessa carta, nesse domingo, manhã e noite, nós teremos uma mensagem poderosa para você à noite, falando sobre sofrimento. E eu gostaria muito que você se esforçasse a estar no culto, para que você possa receber de Deus um conforto e também um entendimento. Porque quando não há entendimento, quando não há conhecimento, o povo perece. E muitas vezes você pode estar vivendo uma dificuldade na sua vida sem entender, mas com a palavra de Deus ela vai trazer esclarecimento à sua vida. Então, hoje nós teremos 2 mensagens, manhã e noite. Domingo que vem, mais 2 mensagens, manhã e noite. Nós vamos interromper para começar o mês da família, e quando ter o mês da família, que terá também um tema específico, nós retornaremos em julho, para dar continuidade a essa série de mensagens, A Minha Graça Te Basta. Amém, irmãos? Todos entenderam? Amém? Abra sua Bíblia então, 2 Coríntios capítulo 1, somente o versículo 1 e 2, nós vamos fazer uma exposição introdutória, para que nós possamos entender, e eu espero que cada pregação seja um aprendizado e um despertamento para a sua vida. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Seja graça convosco e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paramos aqui. Nós vamos tratar apenas de uma parte introdutória, vamos seguir à noite com o versículo 3, espero que você esteja aqui com desejo de aprender a palavra de Deus, mas primeiro nós vamos entender o início dessa carta. Exatamente esse texto de 2 Coríntios, ela é uma carta, né? Eu acredito que hoje essa geração nova não tenha tanta intimidade em escrever uma carta manual, né? Eu acredito até que tem gente que nunca escreveu a carta manual, nunca passou saliva no selo, colocou ali e mandou para o correio. Tem uma galera aí que não sabe nem o que é isso, postar no correio, aquela carta que você escrevia à mão, botava lá tudo direitinho, dobrava,
colava, ia lá no correio, tinha que comprar um selo, botar o selo, pesar na balança, para poder ver o preço daquela carta e poder enviar para um local. E aí levava 1 mês, 3 meses para chegar lá no Nordeste, lá no Amazonas, aquela carta. Hoje é tudo por e-mail, WhatsApp, é celular, você dá o recado aqui, já chega do outro lado, não importa onde a pessoa esteja, é uma nova realidade. Mas o que nós estamos vendo aqui é que essa carta, essa parte inicial, ela é conhecida como prefácio ou introdução. E isso acontece quando escrevemos uma carta, colocamos lá Rio de Janeiro, data tal, para o fulano de tal, e aí você começa a escrever, no final você diz lá o seu nome, assina e faz aquela carta. O que Paulo está fazendo aqui é escrever um comunicado à igreja de Corinto. Ele está exatamente se identificando, ele está fazendo uma introdução, ele colocou o nome, e ele diz qual é o seu destinatário. Primeiro, ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo em Deus. O que Paulo está fazendo aqui, ele se identifica como apóstolo de Cristo Jesus, e ele esclarece, pela vontade de Deus. Você pode estar pensando, mas por que Paulo precisava falar isso? Havia, irmãos, já um movimento nesse tempo, de muitas pessoas escreverem, muitos líderes dentro da igreja surgindo, se identificando como os chamados de Deus. Ele escreve para buscar uma identidade, ele chega para buscar uma defesa da sua autoridade apostólica. Pense comigo, o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, ele matou a muitos, e ele se converte exatamente na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele e diz para ele, por que me persegues, Saulo? Ele cai do cavalo, passa ali uma experiência de cegueira, depois ele tem uma experiência com Deus e o perseguidor passa a ser perseguido. Mas esse Paulo não era bem aceito pelas igrejas. Algumas igrejas ainda questionavam se realmente ele havia se convertido. Algumas igrejas tinham dúvidas se realmente ele estava no caminho, ele estava se fazendo como um cristão para entregar e matar a outros. Então Paulo, ele vai buscar uma autoridade, uma defesa, uma justificativa, ele vai se impor, e ele diz, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Isso nos chama muita atenção, porque Paulo não vai buscar um título de homens, ele não se intitula apóstolo porque alguém lhe deu essa autoridade. Ele afirma que essa autoridade, quem lhe deu, foi exatamente Deus. E essa identificação era uma forma de você entender que o apóstolo Paulo sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente qual era o seu chamado e o propósito da sua vida. Porque quando ele afirma apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens, não pela vontade dos apóstolos mais próximos de Jesus, não por aqueles que se intitulado conhecedor, Paulo vai se identificar como realmente o chamado de Deus. E amados, como isso é importante em nossa vida. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, pessoas em busca de títulos, e muitas vezes de reconhecimentos humanos, que são passageiros, que se esquecem com o tempo. O apóstolo Paulo tinha conhecimento de que o seu chamado vinha de Deus, era de Deus o seu apostolado, não era uma imposição de um jeitinho ou de uma forma de relacionamento que ele recebe um título, não, ele tinha a convicção de que o seu chamado, que o seu apostolado não vinha pela vontade das pessoas, mas vinha pela vontade do próprio Deus. Isso é algo fundamental na nossa vida, quando nós estamos diante de um trabalho, principalmente de um trabalho cristão. Você precisa saber exatamente para que você foi chamado e por que você foi chamado. Você não precisa de tapinha nas costas de ninguém e nem de aplauso de homem. É claro que isso é muito bom, nos motiva, nos dá alegria, mas você não precisa disso. O que é mais importante na sua vida é você saber exatamente para que Deus te chamou, porque vai ter momentos que vai dar ruim, vai ter momentos que você vai estar sozinho, vai ter momentos que você vai se ver diante de um beco sem saída, e você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e você não vai ver ninguém, e talvez aqueles que tanto te apoiaram vão te abandonar,
Se você não tiver convicção do que Deus te chamou, provavelmente você desista e vá buscar um outro caminho. É muito ruim quando alguém está no ministério, seja pastoral, diaconal, seja no ministério de louvor ou em algum trabalho da igreja, que a pessoa não tem convicção para o qual ela foi chamada. Essa pessoa ela vai oscilar entre vários pensamentos. Vai ter momento que ela vai querer seguir, vai ter momento que ela vai querer parar. Vai ter momento que ela vai querer avançar, mas vai ter momento que ela vai querer desistir. Sabe o que é isso? É falta de convicção. Porque quando nós temos um chamado e temos convicção para que Deus nos chamou, irmão, nada para você. Ninguém para você. Não são as críticas, não são as pedradas, não é aquele povinho que tenta puxar o teu tapete. Ninguém para quando você tem convicção do que Deus te chamou e que você está fazendo exatamente a vontade de Deus. E o que nós vemos em Paulo é que a sua história vai dizer: tantas vezes apedrejado, tantas vezes naufragou, tantas vezes foi preso, sofreu a morte, mas ele entendia exatamente qual era o seu chamado. E para nós entendermos o chamado de Deus, nós precisamos ter uma vida de intimidade, porque haverá momentos que haverá dificuldades, portas fechadas, e muitas vezes veremos num beco sem saída, que somente Deus pode nos tirar. Então olhe para o seu ministério, olhe para a sua vida, olhe o que você tem feito e pergunte a Deus realmente qual é o seu chamado, porque você vai precisar de convicção quando os dias forem maus. O que nós vemos também nessa carta que nos chama a atenção é que há um outro personagem, um outro autor. Ele vai dizer que, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto. O outro aprendizado que apenas esses 2 versículos nos passa é que Paulo coloca Timóteo como coautor. Paulo não toma a glória só para ele. Ele diz, a Timóteo, eu e Timóteo estamos escrevendo essa carta para vocês. E isso é tão marcante na nossa vida, pode passar despercebido, mas Paulo não tinha medo de concorrência. Paulo não tinha medo de dividir o espaço dele com Timóteo. O que Paulo nos mostra é que ele tinha, primeiro, convicção do seu chamado, ele tinha convicção de que Deus o colocou naquela posição, ele tinha certeza de que Deus tinha um propósito para a vida dele, porque o apostolado dele não vinha de homens, mas foi pela vontade de Deus, e agora ele chama Timóteo para ser o coautor dessa carta. E esse belíssimo aprendizado que nós temos nessa manhã, irmãos, nos ensina muito. Nós temos que aprender a trabalhar em grupo. Nós precisamos aprender a trabalhar dividindo o nosso espaço com o outro. Muitas vezes dentro da igreja, a posição, o status, o microfone, essa exposição de você estar na frente, delega muito poder a algumas pessoas. E isso sobe a cabeça. Algumas pessoas se acham dona do cargo, dona do ministério. Há pessoas que não deixam espaço para o novo, não deixam espaço para quem chega, não quer dividir a sua ideia, não quer abrir espaço para que outros possam crescer junto com ele, e muitas vezes contribuir, porque se acham dono da função. Olha, o que Paulo nos ensina nessa manhã é que ele chama Timóteo, olha, Timóteo aqui é coautor comigo. Ele não tinha nenhuma preocupação com relação à concorrência. E nós precisamos aprender a conviver, nós precisamos aprender a receber críticas, nós precisamos aprender a receber elogios, nós precisamos aprender com o outro, porque ninguém vai sozinho. E essa vaidade que muitas vezes surge no seio da igreja, no seio das igrejas, dos ministérios, é ruim para o reino. Quando nós nos achamos melhor do que o outro e que podemos fazer melhor do que ele. E aí surge uma competição, porque um quer ser melhor, quer ter mais espaço, quer aparecer. O reino de Deus não é assim. Somos iguais, somos pecadores, temos aqui a misericórdia de Deus sobre todos nós. Mas é claro que existe a hierarquia, existe o respeito à autoridade, existe o respeito aos anciãos, existe o respeito a quem está acima de você, e precisamos cultivar isso. Mas o que nós aprendemos com Paulo é que ele não tem medo e não tem problemas com concorrência. Ele está trazendo Timóteo debaixo do seu braço. E a sua visão é servir,
Ele reconhece o seu chamado, ele sabe que veio de Deus, não vem de homens, e ele coloca Timóteo junto da sua caminhada. Agora, Paulo vai escrever essa carta falando do seu destinatário. São exatamente duas cidades, duas províncias, uma delas é Corinto, e também ele cita os santos que estão em toda a Caia, também era uma cidade. Então, Paulo escreve essa carta, 2 Coríntios, direcionada a pessoas que moravam em Corinto e estavam próximos de Acaia. O que chama atenção também é que Corinto era uma cidade completamente corrupta. Era uma cidade onde havia promiscuidade, prostituição, corrupção política, corrupção econômica muito grande. A história diz que se você queria ofender alguém e chamar alguém de corrupto, você falava assim, ó, você é um Corinto. Porque se referia exatamente à cidade de Corinto, uma cidade completamente corrupta, caída, completamente ruim de viver, ruim de se instalar, uma cidade completamente caos social. Mas o que nos chama atenção é que Paulo vai fundar uma igreja onde? Uma igreja exatamente em Corinto. A igreja de Jesus nasce no caos. A igreja de Jesus vai nascer onde há imundícia, pecados, transgressões. A igreja de Jesus vai nascer no meio de uma cidade completamente perdida. E o que nos chama também mais atenção é que os membros da igreja serão de que cidade? Se a igreja está fundada em Corinto, os membros são de Corinto, por isso que a carta é 2 Coríntios, o povo de lá. Agora pensa comigo uma igreja que Paulo está comandando, numa cidade corrupta, numa cidade completamente perdida, e agora esses membros da igreja estão vivendo dentro dessa igreja. Membros dessa cidade, moradores dessa cidade, estão vivendo dentro da igreja. E eu começo a pensar, ele tem que ser muito firme na sua posição de ter sido chamado para essa missão. Porque quando nós lemos a carta de Corinto, uma igreja completamente problemática, uma igreja completamente confusa. Ele funda essa igreja, mas ele entendia que essa igreja não era dele, porque ele diz o seguinte: a igreja de Corinto, a igreja de Deus. Paulo sabe o seu chamado, Paulo entende que ele não tem concorrência, Paulo sabe que essa igreja está fundada numa cidade completamente corrupta, num caos, mas ele diz que essa igreja é de Deus. Irmãos, nós aprendemos muito com Paulo, sabe por quê? Porque às vezes algumas pessoas se decepcionam dentro da igreja com coisinha pequenininha, sai da igreja, sai do cristianismo, falando mal da igreja, falando mal da liderança, falando mal das pessoas, amaldiçoando a igreja, a noiva de Cristo. E Paulo está dirigindo uma igreja corrupta, uma igreja doente, porque os moradores são, a cidade é uma igreja difícil, nós vamos ver isso mais à frente, mas ele diz que essa igreja é de Deus. Ele respeita a igreja, ele sabe que o Espírito Santo está no meio da igreja, ele sabe que essa igreja não é dele, é a igreja de Deus. E aí tem também algo que é interessante. Alguns líderes, né? Eu não estou aqui me referindo a ninguém por questão de ética, às vezes coloca a foto do pastor, já viram aquilo? Nome da igreja e tem a foto do pastor do lado. Já viram aquilo? É uma coisa que não faz parte da cultura batista, mas eu não consigo entender. A figura do pastor é como se fosse o dono da igreja. E uma vez eu passei numa igreja e estava uma faixa escrita assim, ó, sob nova direção. Aí eu estava no ônibus e comecei a pensar, nova direção? Como assim? A direção não é do Espírito Santo de Deus? Por que do homem? Quem está dirigindo essa igreja? Eu sei, a igreja é de Deus e ela é movida pelo Espírito Santo, mas se tem uma nova direção, eu não conheço essa direção. Isso é algo, irmãos, que a gente precisa olhar o texto bíblico e trazer para os dias de hoje, é uma realidade. Algumas instituições estão se intitulando, algumas pessoas se intitulando donos da igreja. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa ter essa visão, ela não é nossa. O pastor está na igreja dirigindo, estou aqui num tempo que Deus nos deu, num tempo provisório, haverá um tempo que nós vamos descansar, vamos passar, virão outros, e outros virão para tocar a igreja. E o que a gente não pode perder essa visão, que ela não é uma propriedade, mas isso também faz parte e culpa de muitas vezes dos próprios membros que essa igreja trabalham.
Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, elas estão preocupadas com o seguinte: tem boa música, tem fumacinha, tem uma pregação legal, tem uma guitarra tocando, legal, mas ela não quer saber o que essa igreja prega. Ela não pergunta o que a igreja crê. Ninguém entra numa igreja e pergunta assim: qual é o seu código doutrinário? Ninguém quer saber disso. E às vezes alguns membros vêm para cá, eu já converso logo: vem cá, você sabe o que nós cremos? Você sabe qual é a nossa pegada como igreja batista? Sabe qual é a função do pastor? Sabe qual é a função dos diáconos? Você entende como é a nossa liturgia? Pode ser muito bonito, mas você tem que saber o que você crê. Para saber o que você crê, se encaixa com o que a igreja crê. Mas o que nós vemos hoje é uma massa que busca vender a imagem da igreja de sucesso, uma igreja pulsante, uma igreja muitas vezes que não passa de estética, mas não tem essência. E infelizmente há muitas pessoas que caminham por esse caminho, que vão em busca disso, até a primeira decepção, para deixar a igreja e falar mal da igreja. E é isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo: a igreja, ela é de Deus, ela não é dos homens, ela pertence ao Senhor. Nós podemos falhar, mas Deus não falha. E essa igreja, irmãos, ela vai viver problemas de moralidade, vai haver discussões se deveriam comer carne sacrificada a ídolos ou não. Vai haver discussões nessa igreja sobre problemas de dons espirituais. A carta vai falar sobre isso. Você vai ver problemas de membros que estavam em desobediência, ao ponto de se reunirem para a ceia, eles brigarem entre eles. Então uma igreja de Corinto, numa cidade corrupta, trazendo membros para essa igreja com o seu caráter deformado, ao qual Paulo vai doutrinar poderosamente o que nós podemos aplicar em nossa vida. Assim é a igreja. Nós falhamos, você falha, as pessoas que estão ao seu lado vão falhar, talvez o líder da igreja tenha uma queda, mas você não pode se deixar levar por isso. Você tem que entender, essa obra é de Deus. Essa obra é de Deus, não é do homem. Então, mesmo que você não esteja satisfeito com a igreja, mesmo que você não entenda a instituição, você não pode amaldiçoar aquilo que Deus formou. E o que mais nós escutamos é gente querendo desconstruir o papel da igreja. E o que eu estava conversando num seminário teológico agora, temos um seminário aqui de John Hughes, funcionando, dando aula sobre a história da igreja, falando sobre isso. O que mais nos chama a atenção é que esses líderes que querem desqualificar a igreja, querem enfraquecer a igreja, querem jogar pedra na igreja, na primeira oportunidade que tem, eles montam uma igrejinha para eles. Eles batem no YouTube, batem na internet, faz todo tipo de papagaiada, mas aí eles montam um próprio ministério, ou é pela virtual, recolhendo seus dízimos e as ofertas, ou ele vai e arruma um teatro ou um localzinho para fazer a sua reunião, porque a estética é a mesma, só não tem nome. Mas tem um líder que tem recursos, que tem uma oratória, que tem alguém que escuta, que tem alguém disciplinado. E qual é a diferença de uma igreja? Nenhuma. Talvez seja a igreja moderninha, não tenha tanta liturgia, estética, mas não deixa de ter um líder com uma voz e alguém para ouvir e obedecer e seguir, e fora os cargos depois são discipulados, são distribuídos. É só uma igreja com nome próprio. Mas o que Paulo está dizendo é que essa igreja é de Deus, ela não é de homens, ela pertence ao Senhor. Então, se você um dia decepcionar com a igreja, seja essa ou qualquer outra, pense nisso: a igreja não é de homens, a igreja foi instituída por Cristo. Jesus morreu pela igreja, pelo povo, pela comunhão, Ele deu a sua vida, e é isso que nós precisamos caminhar, nosso coração. Agora, mais à frente dessa carta, temos uma saudação. Eu já estou caminhando para o final, eu estou dando só a introdução, depois nós vamos começar capítulo por capítulo. Há uma saudação chamada: graça seja convosco e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que entre nós cristãos nós temos alguma diferença, Os pentecostais e os neopentecostais falam assim: a paz do Senhor. E o que o Batista fala? Boa noite. Não vai dizer que é graça e paz, porque não é. Concordo comigo? É costume, faz parte da vida. Eu gostaria que fosse graça e paz a partir de agora, que ninguém chegasse aqui e desse boa noite. A graça e a paz para o irmão, amém.
tem problema não. Mas os pentecostais, eles têm mais essa intimidade. A paz do Senhor em todo que é lugar. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Essa era uma forma dos apóstolos, né, se cumprimentarem. E principalmente Paulo, deixar isso claro nas cartas. E aqui é uma diferença, porque a palavra graça era usada pela saudação dos gentios. Os romanos faziam isso, graça, graça fulano, graça ciclano, graça beltrano. Era uma forma de cumprimentar, como nós fazemos, bom dia, boa tarde, boa noite. Já os judeus se cumprimentavam e ainda se cumprimentam até hoje com a palavra shalom, que quer dizer paz. Então, quando um judeu vira para o outro, diz o seguinte, shalom, shalom, que quer dizer a paz. Então Paulo, na sua inteligência, na sua capacidade, entendendo que essa igreja é formada de gentios e de judeus, ele junta a saudação romana, a saudação dos gentios, que era a graça, junto com a saudação dos judeus, a paz. E ele termina as suas cartas, que era lida publicamente para essa igreja, que era uma mistura de culturas, era uma mistura de pessoas, de costumes, e vai dizer a graça e a paz. A graça para os gentios e a paz numa saudação única, atendendo a todos ao mesmo tempo. Então, quando nós ouvimos essas palavras, não é apenas o sentido de graça e paz, de um cumprimento seco. Havia também um sentido de que a graça, que é o favor não merecido de Deus, que nos salvou através de Jesus Cristo, produzia também a paz no nosso coração. Então, além de uma saudação comum, havia também dentro dessa saudação uma identificação espiritual, que a graça, que é o benefício de Cristo esteja sobre a sua vida e produza em você a paz. E era uma forma de saudação que ele fazia todas em suas cartas. Mas esse líder, Paulo, ele funda essa igreja. Precisamos saber que Paulo faz 3 viagens missionárias. Uma delas é numa igreja de Corinto, uma igreja difícil, uma igreja complicada, uma igreja cheia de problema. E eu vou dizer uma palavra bem simples para todo mundo entender: carne de pescoço. Tem gente que não come pescoço de frango. Eu adoro. É difícil, mas é bom demais. O pé nem se fala. Tem gente que já virou a cara aí, pé, pastor, pé, é bom, gosto. Mas a igreja de Corinto era uma igreja completamente carne de pescoço, irmãos. Problema, você vai ver em toda a carta, Paulo batendo duro na igreja. E foi a primeira carta de Corinto, e foi a segunda carta de Corinto, e ainda teve uma outra carta, que ele fala nesse texto, chamada Carta Severa. Essa carta não chegou até nós. Nós não temos essa carta, nós não temos essa carta no cânon, nós não temos essa carta em nossas mãos, ela se perdeu na história. Eu espero que nem encontre, porque isso será um problema. Como é que você introduz agora uma carta encontrada de Paulo diante de uma Bíblia que está fechada? O cânon foi fechado. Eu espero que ela fique para lá e que Deus abençoe. Mas Paulo cita a Carta Severa, uma carta que ele vai dizer a essa igreja que os cristãos não deviam se associar aos ímpios. Nós não sabemos aonde está essa carta, mas ele cita aqui. Agora pense comigo, há igrejas que muitas vezes fracassam, decaem, e muitas vezes as pessoas têm um costume de colocar a culpa no seu pastor. E eu já estou falando para quem está pela internet aí, não sei quem é a sua igreja, nem sei qual é o seu pastor. Há muita gente que joga a culpa no pastor, no líder da igreja. A igreja está ruim, porque é a culpa do pastor. A igreja não vai, porque é a culpa do pastor. A igreja não progride, porque é a culpa do pastor. Nessa carta nós estamos vendo que quem é o pastor dessa igreja? Paulo. Paulo é o pastor dessa igreja. Ele está numa igreja carne de pescoço, uma igreja problemática, uma igreja difícil, uma igreja de crentes ruins, uma igreja cheia de pecado e de indiferença, uma igreja onde tem gente que não quer lidar com a outra, que vão para a ceia para brigar, para discutir, para um agredir o outro. Uma igreja problemática. Mas nós temos um excelente pastor, que é o próximo apóstolo Paulo. E aqui nós aprendemos que muitas vezes bons pastores pegam igrejas ruins
E nem sempre uma igreja é ruim por causa do seu pastor. Às vezes tem gente lá ruim. Tem gente que não quer ajudar o ministério a crescer. Tem gente que não quer viver a santidade, quer viver no pecado. Tem gente que cria problema para a liderança. Em vez de torcer para a obra de Deus avançar, ele torce em casa para ver a igreja cair. Ele prefere ver a igreja fechada do que a igreja aberta, pregando e ensinando a palavra. Se há um movimentozinho da juventude, já é problema. Se há um movimentozinho das crianças, tem criança demais, pastor, estão quebrando tudo dentro da igreja, vamos parar com isso. Quer emperrar o ministério. Ou muitas vezes quando ele segura a bênção. A igreja tem projetos, a igreja precisa avançar, mas ele não dá. E ele não dá porque ele não quer. Ele não quer contribuir para a obra missionária, ele não quer contribuir para a igreja avançar, ele sabe que a igreja precisa de uma lata de tinta para pintar a parede, e eu estou falando isso porque eu conheço. Ele compra benefícios para si, para os outros, mas não abençoa a sua igreja. Ele não quer ver o progresso da igreja. Agora, consumir, ele consome, ele vem para consumir, ele vem para gastar, e às vezes entra com o peito estufado para criticar, por que isso, por que aquilo? Mas não dá o seu tempo e nem os seus recursos para essa igreja. E às vezes a igreja declina, a culpa é do pastor. O que nós vemos aqui é Paulo indignado com essa igreja, uma igreja completamente problemática, mas ele diz, essa igreja é de Deus. Ele tem no seu coração o seu chamado, ele sabe e ele vai falar, irmãos, nos versículos 3, 4 e 5, nós vamos falar à noite. Ele tenta se defender da igreja dos problemas que ele passa. Sabe por quê? Porque, eu já estou terminando, as pessoas começam a falar assim, mas por que ele sofre tanto? Por que ele está tantas vezes preso? Por que ele é apedrejado? Por que ele está tomando chicotada? As pessoas começam a julgar a vida de Paulo pelo seu sofrimento. Já viu aquele tipo de gente assim, né? O irmão está passando aperto, aí a primeira coisa que ele fala é o seguinte, deve estar em pecado. Já viu isso, gente? Você está doente. O abençoado, em vez de orar, Senhor liberta, abençoa, começa a colocar dúvida. Não, está assim porque fez alguma coisa. Está desse jeito aí porque está em pecado. Alguma coisa ele aprontou para sofrer o que está sofrendo aí. Paulo vai levantar essa carta de Corinto numa defesa sobre o sofrimento. E ele vai dizer exatamente por que ele sofreu, por que ele apanhou, por que ele ficou sozinho, por que ele sofreu morte. Havia um propósito. E às vezes algumas pessoas têm esse costume de jogar a pedra no outro, jogar a culpa no outro, diante de um sofrimento que todos nós aqui adoecemos. Quem aqui vai viver para a eternidade? Nós vamos viver na eternidade, mas vamos morrer. Eu não sei qual tipo de morte você vai ter, nem eu sei a minha, mas um dia isso vai acontecer. Faço de tudo para viver bem, para ter saúde, para alcançar os meus últimos dias, pelo menos partir dessa vida aqui bem, com menos sofrimento, mas ela virá. E aí as pessoas começaram a fazer julgamento sobre a vida de Paulo. Veja como a igreja é problemática. Será que ele é de Deus? Será que ele é abençoado mesmo? Por que tanto sofrimento? Por que tantas prisões? Por que tanto chicote? Por que tanta coisa ruim acontecendo? Será que é isso? Colocando dúvida sobre o seu chamado, colocando dúvida sobre a sua missão como pastor de uma igreja. E aí, irmãos, a gente precisa aprender algumas coisas, e eu quero fechar. Primeiro, existem pessoas que se infiltram na igreja, mas elas não são chamadas para o ministério. Foram chamadas por homens, porque Paulo vai dizer, o meu chamado, apóstolo em Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso Paulo tinha no seu coração. Mas infelizmente havia alguns que se intitulavam líderes da igreja, que já estavam criando problemas na época da igreja primitiva, se intitulando os intérpretes da palavra, levando um evangelho, levando um ensinamento completamente confuso, e já havia divisões dentro da igreja, quem ficava com quem apoiava quem. Terceiro, Paulo faz uma defesa à igreja, ela é de Cristo, ela não pertence a denominações,
ela não pertence a líderes, ela não pertence a pessoas, a personalidades, a gente famosa, ela não pertence a ninguém, ela pertence a Cristo. Foi Ele que fundou a igreja. O que nós vemos aí são pessoas que abrem galpões, colocam nome e produzem um culto. Mas isso não quer dizer que Deus está aprovando o que está sendo falado lá. Por isso você precisa saber o que só a igreja crê, o que a igreja prega. E nós aqui, como igrejas batistas, e principalmente a segunda do Gramacho, tem um prazer de fazer isso. Quando algum membro entra, tem uma revistinha, está aqui, ó, toma, é aqui o que nós cremos. Antes de você entrar, lê. Se você não concordar, ou você se submete ou procura outro lugar, porque é o que nós cremos. Então você precisa entender que a igreja, ela é de Cristo Jesus. E terceiro, mesmo os melhores pastores enfrentam as piores igrejas. Paulo, líder da igreja, está vivendo numa igreja completamente complicada, e ele vai passar 2 Coríntios todo dando doutrina para essa igreja. E ele cumpre o seu ministério, entendendo que não era a aprovação das pessoas, não era o elogio das pessoas. Ele vai dizer: a tua graça me basta. E é diante disso, irmãos, que nós precisamos viver. Não são pessoas, não são situações, não é a dor, não é o sofrimento que faz você ser melhor ou maior do que o outro. É a graça de Deus. A graça do Senhor basta sobre a nossa vida.